Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um especial Informação. Este é o 6º programa desta série dedicada às recentes eleições autárquicas e ao impacto que estas causaram nos concelhos do Médio Tejo e não só. Recordo-lhes, já por aqui passaram os presidentes das câmaras municipais de Tomar, de Vila Nova da Barquinha, de Alvaiazer, de Vila de Rei e do Entroncamento, sendo que esta lista aumenta e, conforme já pôde comprovar pela nossa promoção, aumenta nesta quarta-feira com o destaque que será dado ao concelho de Constância, onde, à semelhança do que aconteceu em Tomar, também foi uma senhora a vencer as eleições. A presidente Júlia Amorim é desta forma a nossa convidada, ela que obteve 1080 votos, no total percentual de 45,57, quase mais 20% do que a segunda força mais votada, ou seja, o Partido Socialista. E já agora também importa sublinhar que a Câmara Municipal de Constância continua entregue à gestão da Coligação Democrática Unitária. Pode acompanhar esta emissão, como sempre, através das frequências 98 e 92 FM e ainda em direto para todo o mundo pelo nosso site radiohertz.pt, onde está a ser feita a emissão por áudio e também por vídeo. E começo assim por saudar a senhora Presidente Júlia Amorim. Obrigado pela presença. Obrigada. Seja bem-vinda. Começo pela pergunta normal nesta série de programas. Tinha a tarefa de suceder a Máximo Ferreira, tinha a tarefa de manter esta Câmara na posse da Coligação Democrática Unitária e agora, acredito que o mais importante, tem a tarefa de dar seguimento à responsabilidade que lhe foi incumbida pelo voto da população. Falando de números, estava à espera de mais ou esta percentagem, este número de votantes já corresponde à ideia que tinha antes da partida para este desafio? Então, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite interessado. Respondendo diretamente à pergunta, devo dizer que, em termos das expectativas dos resultados eleitorais, teria sido muito mais confortável ter conseguido eleger o 4º vereador. Confortável no sentido que teríamos a equipa reforçada para trabalhar no âmbito das propostas que constavam do nosso programa eleitoral e que naturalmente era como que a continuidade do projeto autárquico da CDU no Concelho de Constância, adequado agora naturalmente aos tempos de hoje e inclusivamente ao novo quadro comunitário de apoio que se aproxima. De todo modo, a percentagem obtida foi muito boa, ficámos felizes, naturalmente, portanto, dizer que a partir do momento em que soube os resultados eleitorais, o pensamento era no futuro, era chegar à Câmara, ver o que é que víamos de começar a fazer imediatamente e portanto, sou agora confrontada com esta questão que devo dizer, acima de tudo, o seguinte, que o povo votou. Naturalmente todos devemos aceitar os resultados eleitorais e neste momento tomamos posse no dia 19 de outubro e cada força política com os seus representantes, quer na Câmara, quer nas juntas de freguesia, quer na Assembleia Municipal, cada um terá o seu papel, o papel que lhe foi conferido pelo voto do povo e é assim que vamos trabalhar. Creio que com ideias diferentes, é natural, com ideias também comuns, também é natural, mas acredito que todos vamos trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa terra. O facto de ter sido uma senhora a encabeçar esta candidatura, acredita que foi decisivo, foi um fator decisivo na escolha das pessoas? Se calhar agora uma maior confiança naquilo que as senhoras podem fazer, tendo em conta se calhar algum descontentamento que acontece pelo nosso país por aquilo que é feito por homens, mas acredita que esse foi um fator decisivo para o bem ou para o mal? Não sei se foi decisivo ou não. Eu penso que não. Porque, em termos do Conselho, se me falasse em termos de outras regiões do país, talvez. Em termos da minha experiência enquanto autarca no Concelho de Constância, e devo fazer aqui um parênteses, que é assim, nunca, durante a campanha eleitoral, falei no facto de ser mulher. Podia ter falado nisso,
nunca falei unicamente na tomada de posse, porque de facto é um registro, e é o registro que fica a primeira Presidente, mulher, no Conselho de Constância, Presidente de Câmara. Agora, respondendo concretamente à questão do efeito de eu ser mulher na decisão de voto no nosso Conselho, eu devo dizer o seguinte: eu fui Presidente de Junta de Freguesia de Constância no ano de 1990 e, portanto, também foi a primeira mulher que assumiu os destinos de uma Junta de Freguesia no nosso concelho. E penso que aí, passados estes anos todos, hoje reconheço que o exemplo dado pela participação das mulheres na vida política e não só, em termos do movimento associativo, portanto, não seja apenas confinado ao trabalho e às tarefas domésticas, eu penso que se faz muito pelo exemplo. E o que eu senti, na altura, é que eram de facto muito poucas mulheres nas listas, e quando houve ocasião de se fazerem listas passados 4 anos, aí sim, isto eu costumo dizer, já participei mais ativamente na formação de listas, no trabalho político, e aí muitas vezes deparávamos com porque é que só os homens é que fazem parte das listas, com pessoas com tanta capacidade de trabalho, e só pensamos nos homens. E eu aí penso que tive um papel decisivo na entrada de mulheres nas listas da CDU, neste caso concreto. Depois, as coisas foram surgindo naturalmente, e mesmo a experiência que eu tenho durante estes anos todos é que o equilíbrio entre homens e mulheres é saudável. Portanto, eu não defendo que os homens sejam iguais às mulheres, porque não são, nem do ponto de vista biológico, naturalmente, nem em termos até da sua maneira de ser, até porque há um passado histórico que nós fomos adquirindo ao longo de muitos séculos, que ainda hoje nos fazem ter algumas atitudes e alguns comportamentos. O que eu defendo, naturalmente, e tive empenhada em movimentos feministas, isso é verdade, mas o que eu defendo é que as oportunidades têm que ser iguais para todos, naturalmente. E depois, homens ou mulheres, tendo essas oportunidades, têm que fazer as suas opções. Mas aqui as oportunidades têm que ser iguais, homens, mulheres, portanto, igualdade de género. E temos que defender isso. O que é que eu penso? Penso que ao longo destes anos, o facto de eu depois ter estado na Câmara durante muitos anos, o facto de outras mulheres terem aparecido em lugares elegíveis e com uma intervenção ativa na política do Conselho, fez com que nestas eleições o facto de ter sido uma mulher cabeça de lista não me pareceu que tivesse qualquer peso nem pela negativa nem pela positiva. Reconheço que algumas mulheres gostaram e endereçaram-me votos de muita confiança, e isso é verdade, e acho que isto também motivou a que muitas expressassem aquilo que muitas vezes se contém ao nível político, porque o que eu senti mais na pele, não quer dizer que seja mais, mas também durante o período da campanha eleitoral, é que devido ao facto da política estar tão mal vista, que muitas pessoas não conseguem exprimir aquilo que sentem e não têm, eu diria, coragem para tomarem partido publicamente. Mas pronto, aceito isto perfeitamente, e depois temos o voto que é secreto e que, portanto, depois no final nós vemos os resultados. De todo modo, já durante a campanha nós sentimos que havia uma grande força, uma grande motivação, e, portanto, acreditámos sempre que os resultados eleitorais fossem estes. E foi muito difícil convencê-la a abraçar este desafio. Já tem então essa experiência autárquica, se calhar esta chegada à presidência acaba por ser algo natural, mas foi algo que sempre ambicionou, ou tiveram que trabalhar muito para a convencer? É assim, o projeto autárquico da CDU, nós temos eu aprendi muito no trabalho. Eu penso que tinha 28 anos quando comecei a fazer parte da equipa da CDU.
Durante a universidade, participei em algumas iniciativas, não de natureza política, mas de afirmação até de algumas coisas relacionadas com algumas, não digo regalias, não me ocorre agora o termo, mas que se passavam nas universidades, como a subida das refeições, as questões da ação social escolar, mas tudo numa perspectiva mais de participação cívica. Integrei o projeto do CDU na altura, nas listas da Junta de Freguesia enquanto cabeça de lista, porque de facto acreditei no trabalho feito. Foi por aí que eu comecei e naturalmente que em termos de princípios me identifico, e já me identificava com o ideal de esquerda e portanto não foi difícil integrar-me naquele tipo de trabalho. Aprendi muito com o seguinte, é que em termos da CDU a palavra ambição pessoal é uma coisa que pode fazer parte do ponto de vista humano de um sentimento, mas não faz parte da nossa maneira de estar neste projeto político. Eu assumo isto não como um projeto pessoal, mas nem como uma ambição sequer, mas como uma tarefa que me foi dada. Devo dizer que a questão do convencimento vem mais pela necessidade que nós sentimos de que talvez o meu perfil pessoal, neste momento em que há imensas dificuldades económicas e sociais e uma grande falta de esperança nas pessoas, o meu próprio perfil pessoal e também a experiência que tinha fosse neste mandato a pessoa adequada para estar à frente da Câmara Municipal. E, portanto, se assim não fosse, provavelmente nem já estaria sequer nem na Câmara, nem num lugar elegível, porque eu acho que nós temos que ir dando lugar, tem que haver rejuvenescimento, quer em termos não só nos mais jovens, mas também em pessoas novas. E, portanto, isto acontece exatamente porque dentro do nosso coletivo partidário e dentro da coligação que suporta a nossa candidatura, se entendeu que eu e a equipa seríamos as pessoas mais indicadas para, num trabalho coletivo, gerirmos os destinos do nosso concelho. Trabalhou com o anterior presidente, Máximo Ferreira. Isso quer dizer que vamos ter uma gestão seguindo essas linhas que foram seguidas por Máximo Ferreira? Olha, eu trabalhei com o anterior presidente, Máximo Ferreira, e com o presidente António Mendes. Com ambos aprendi muito. E, portanto, eu acho que herdei também fiz algumas aprendizagens com ambos. Naturalmente cada pessoa tem o seu próprio estilo e naturalmente que aqui o erro é sempre tentar imitar alguém. Acho que temos de ser nós próprios, cada um com a sua maneira de ser e estar na vida. A questão que me coloca de seguir o antecessor, eu acho que a questão que se coloca é seguir projetos políticos, não é? Projetos autárquicos. Eu acho que o projeto autárquico da CDU, quer no nosso concelho, quer nos concelhos, nos outros concelhos, é um projeto autárquico de proximidade com as populações. É um projeto autárquico em que os eleitos têm que ter uma grande proximidade com as populações. Em que tudo o que se faz naturalmente tem que se tomar decisões muitas vezes em circunstâncias difíceis, mas que têm que ser tomadas, mas que se deve sempre explicar o porquê às pessoas e à nossa população o porquê dessa tomada de decisão. E, portanto, o projeto autárquico, não digo que seja nem o projeto autárquico do António Mendes, nem o seguimento do projeto autárquico do Máximo Ferreira, é o projeto autárquico que a CDU entende que deve ser o projeto autárquico dos nossos concelhos. A defesa dos serviços públicos, a defesa do interesse das populações, a qualidade de vida, a educação, a cultura, o desporto e, portanto, um conjunto de situações que nós entendemos que devem priorizar a nossa ação em cada momento do nosso dia-a-dia enquanto eleitos.
Permita-me, para fecharmos este espaço dedicado ao passado, sim, e antes de entrarmos no presente e no futuro, pergunto-lhe, ainda relativamente à noite eleitoral, para falarmos dos números da abstenção. Olhando um pouco à escala nacional, até que Constância não aparece muito mal nesta fotografia. Tem alguma explicação para isto, para esta maior adesão da população relativamente a outros concelhos aqui bem perto? Bom, em termos de Constância não foi muito mal comparativamente com outros concelhos, é certo. Ainda assim, eu não fiquei indiferente a esses números, não é? Acho que o ato de votar é um ato que deve ser, que ninguém deve desprezar, não é? Nem que vá votar em branco. Mas, e portanto, ainda assim fiquei preocupada. De todo modo, eu acho que no Conselho de Constância também muito as pessoas sentem que têm que participar numa decisão e têm que, apesar de eu não sei se será muito não quero que entendam isto como falta de humildade, mas a campanha correu bem, nós estávamos confiantes, sentíamos a confiança da população, mas ainda assim as pessoas quiseram ir ir votar. E, portanto, talvez também pelo facto do Conselho ser pequeno, haver uma grande proximidade, as pessoas conhecem. Todos nos conhecemos, até de uma forma familiar, se assim se pode dizer, e, portanto, talvez essa proximidade, refletindo agora, essa proximidade promova a participação da população neste ato de cidadania que deve ser o uso do voto. E talvez por isso, ainda assim, gostava que tivesse havido uma maior participação. Sente que aquilo que se passa à escala nacional, com todos os problemas que vamos tendo conhecimento no dia-a-dia, sente que isso teve algum impacto nesse descontentamento que algumas pessoas expressaram ao não ir votar? Olha, em termos do nosso país, eu penso que há algo muito grave e que me preocupa muito. E que se prende com a abstenção, naturalmente, é que ninguém acredita nos políticos. E eu acho que é mau, não é? Agora, o que eu acho que nós temos de fazer um grande trabalho, e penso que aqui as camadas jovens, e quando eu digo as camadas jovens não podemos atuar apenas na idade em que os jovens atingem a idade de votar, tem que ser muito mais cedo. É que nós, durante a campanha eleitoral e antes e tudo mais, quando nós conversamos com as pessoas, e mesmo com os mais novos, falam mal dos políticos e muitas vezes não conseguem responsabilizar os políticos pelas políticas que os políticos adotam, não é? E, portanto, muitas vezes nós confrontávamos um jovem, tenho este exemplo, então tu não vais ajudar a tua mãe a fazer campanha eleitoral por alguma razão, não concordas com ela, está na lista da CDU, não vens? Eu não ligo nada a essas coisas da política. Então, o que é política para ti? Disse-lhe eu. Eu não entendo nada de política, e a miúda era já crescidota, 16 anos. Não, olha, então, e tu achas bem que a tua mãe agora passa a trabalhar 40 horas? Não. Vai passar menos tempo contigo. Concordas? Não. Achas bem o código dos salários? Não. Mas olha que isto são decisões políticas. Pronto, e fui tendo assim esta conversa a pouco e pouco. Mas isto passa-se muito com os nossos jovens. Se bem que na hora H eles tomam posições, sabem o que querem, eu acredito neles, mas de facto esta questão da abstenção começa a passar muito, e acho que dá jeito a alguns partidos políticos, começa a passar muito que se os políticos são todos iguais, já ninguém vai resolver os problemas do país, portanto agora está lá o PPD e o CDS a seguir, vai para lá o Partido Socialista, já não vale a pena ir votar, e portanto as pessoas vão abdicar ato eleitoral após ato eleitoral de se pronunciarem. E, portanto, penso que temos a responsabilidade de mostrar que, de facto, os políticos e as políticas não são todas iguais e que os conselhos com mais proximidade até às populações têm o dever de mostrar que isso é verdade e fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de decidir, porque é nelas que está a decisão das políticas, no fundo. É isto que acontece, não é? E muitas vezes demitem-se de decidir o que é mau.
Muito bem, passemos então para outro patamar desta entrevista. Perguntava-lhe, antes de tudo, como é que está a saúde financeira da autarquia? A saúde financeira da autarquia é boa, é estável. Portanto, naturalmente que temos compromissos bancários resultantes de empréstimos que tiveram que se efetuar e de acordo com a lei, que já vem do passado também, mas que numa perspectiva de gestão perfeitamente normal, com vista a podermos obter portanto, financiamentos comunitários e fazer face à parte do município. Portanto, temos esses compromissos, temos verbas para fazer cumprir os deveres mensais, portanto, diria que não temos dívidas. Eu faço esta questão porque muitas vezes eu gosto de fazer uma separação. Não é a mesma coisa ter dívidas, de dizer que se tem compromissos bancários. Portanto, temos, é verdade, temos obra feita e, portanto, está perfeitamente controlado. Pagamos 19 dias, foi o último estudo que saiu, foi esse, e, portanto, a saúde financeira eu diria que é boa. Ainda temos alguma capacidade de endividamento, portanto, o que quer dizer que dentro dos constrangimentos todos que são impostos, têm vindo a ser impostos nos sucessivos orçamentos de Estado, nós ainda temos uma margem de recurso ao empréstimo bancário, portanto, para quem nos está a ouvir facilmente percebe que ainda temos aqui uma folga, o que é importante. Portanto, respondendo diretamente, é boa, mas preocupa-me, naturalmente. Porque... Pagar a 19 dias não é para todos? Não é para todos, é assim, isto é uma média, naturalmente. Pode haver fornecedores que me estão a ouvir e dizer, olha, não me pagou a 19 dias, não é? Mas é assim, tudo quanto seja para além de 3 meses, portanto, já entra como dívida. Portanto, agora também há regras e bem para as câmaras municipais terem que cumprir dentro de prazos razoáveis. E, de facto, 3 meses eu acho que é um prazo razoável. De todo modo, nós, sempre que possível, pagamos, porque nós vivemos num período em que nós não nos podemos dar ao luxo de pensar que o dinheiro faz falta à Câmara, mas não faz falta a quem nos forneceu os serviços ou nos forneceu as matérias-primas. Portanto, vivemos num momento difícil e quando temos que decidir alguma aquisição, nós temos que pensar que as outras pessoas, que está em causa postos de trabalho noutros sítios, não é? E, portanto, esta é a nossa postura, tem sido a nossa postura e é isso que nós pretendemos continuar a fazer. Portanto, uma gestão financeira de rigor, sendo que me preocupa, naturalmente, a diminuição de verbas que todas as autarquias em geral têm tido, naturalmente, e alguns constrangimentos, por força do Orçamento de Estado, que nos impedem, no fundo, de ter alguma autonomia na nossa gestão, porque eu acho que estes limites e esta legislação que vem saindo, como a lei dos compromissos, a questão dos fundos disponíveis, tudo isso é correto. O que eu acho é que quem cumpre, não é? Quem cumpre não tem que ser também tido como um mau autarca, não é? E, portanto, mas pronto, isto é assim. A lei dos compromissos causa-nos aqui algumas dificuldades em termos de gestão a longo prazo, mas pronto, é uma lei, nós temos que a cumprir, temos que explicar às pessoas que temos estas questões e temos que seguir para a frente com aquilo que temos ao nosso dispor e, naturalmente, que nos sítios certos colocamos as nossas questões, colocamos os nossos problemas. Muitas vezes não ouvem os autarcas, ainda não perceberam que a dívida do país não vem somente e muito menos da má gestão que de facto algumas autarquias do nosso país fizeram em termos financeiros, porque também temos autarquias, nós sabemos, estão
super endividadas e que não são exemplo e que não devem ser exemplo. Mas, de todo modo, no contexto do país, não são essas autarquias que fizeram o desequilíbrio financeiro e portanto, as questões financeiras difíceis em que nós hoje vivemos. E para já. Muito bem. Então, Sra. Presidente, vamos aproveitar para sair para este primeiro intervalo. Voltamos já de seguida. Estamos de volta, esta é a segunda parte deste especial Informação. Temos estado à conversa com a Presidente da Câmara Municipal de Constância, Júlia Amorim. Começámos, como tem sido habitual, por um balanço daquilo que significou e daquilo que traduziu o sufrágio da noite de 29 de setembro, das eleições autárquicas. Já aqui também falámos um pouco do passado e também abordámos o presente. Vamos entrar naquilo que diz respeito aos projetos propriamente ditos, àquilo que se poderá concretizar neste próximo mandato. Também podemos ter uma visão mais alargada. Senhora Presidente, em termos de captação de investimento, em termos de aumento de emprego, se assim podemos dizer, o que é que o programa proposto pela candidatura da CDU, pela sua candidatura, o que é que esse programa oferecia à população? Bom, em termos da captação de emprego, vamos ver. As câmaras municipais, naturalmente, que têm que adotar medidas com vista à captação de emprego. Vivemos numa altura complicadíssima, não é? De todo modo, o que nós entendemos é que, em termos do nosso concelho, e aqui faço um parênteses, o nosso concelho não o entendo como uma ilha, nós estamos inseridos numa região, não é? E, portanto, em termos de emprego, para além de questões que se prendem com o funcionamento das empresas que já estão instaladas, e estou a falar em pequenas e médias empresas, na nossa zona industrial, portanto, ter um acompanhamento dentro das nossas possibilidades e das nossas competências, naturalmente, de modo aquilo a que for possível ajudá-las no sentido de ultrapassarem algumas dificuldades, muitas vezes até de natureza legal, e sermos de alguma maneira intermediários na procura de soluções para os seus problemas. E estou-me a lembrar exatamente de um que nós temos neste momento e que é um bom exemplo, que é o facto de termos uma empresa na nossa zona industrial que tem necessidade de aumentar a sua área, porque tem necessidade de ter mais produção. E, portanto, neste aspecto, estamos ali com um pequenito problema que vamos ter que resolver, que tem a ver com índices de ocupação de solo e, portanto, são questões legais, não é? Mas tudo aqui e que nos ultrapassam. Mas o que é certo é que nós temos que estar ao lado das empresas e vamos, de alguma maneira, por aí, tentar facilitar a vida dentro da legalidade, naturalmente, no sentido de manter, ou se possível, captarem mais postos, criar mais postos de trabalho. Portanto, isso falando nas pequenas e médias empresas em termos da zona industrial em Montalvo. Em termos do nosso PDM, também, que está já na reta final, conseguiu-se com alguma persuasão expandir e conseguir criar, no seguimento desta nossa zona industrial, uma bolsa que pode ser a terceira fase da zona industrial em Montalvo. Pronto, isto de alguma maneira. Depois, dizer que em termos de emprego, há uma área do Concelho de Constância que está, do meu ponto de vista, ainda pouco explorada, ou explorada de uma forma deficiente, e que aqui a Câmara não tem grande capacidade de intervir, que tem a ver com a iniciativa privada, concretamente na área do turismo. E, portanto, com as potencialidades que o próprio Concelho tem, com as potencialidades da região que envolve o nosso Concelho. E estamos em Tomar com características imensas em termos do ponto de vista turístico e de visitantes. Portanto, temos 2 rios, temos uma floresta e em termos ambientais
que acho que é espetacular. Temos equipamentos e infraestruturas, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista científico, ambiental, patrimonial, que têm todas as condições para que, e foi um trabalho que foi sendo feito com planeamento, com condições para que as pequenas empresas arrisquem e se constituam e que possam criar. Eu já não vou por empresas com muitos postos de trabalho, mas pequenas empresas com alguns postos de trabalho. E, portanto, aqui o papel da autarquia, e respondendo também à sua questão, é de facto estarmos ao lado desses potenciais investidores, termos ao nível daquilo que compete à Câmara Municipal, sermos céleres nos procedimentos burocráticos que dependem da Câmara Municipal. Por outro lado, em termos de espaços, nós temos um espaço a que chamamos Centro de Empresas, que dentro dos espaços disponíveis, se houver interessados, custos baixos, podemos apoiar a fim de sediarem as suas empresas, e portanto há aqui um conjunto de situações que me parece que necessitamos de proatividade, com vista a entrarmos no mundo do trabalho de uma ou outra forma, porque o mundo temos que por força das circunstâncias, tem que haver uma ruptura com o passado, não é? Aquela questão do posto de trabalho fixo para toda a vida, que nos dá muita tranquilidade, é certo, não é? Mas, e que eu até posso concordar, acho que as pessoas têm direito a um emprego, têm direito ao trabalho, têm direito a ter uma vida estável, mas pronto, o mundo não está assim, a Europa não está assim, o nosso país não está assim. O que nós não queremos é que os nossos jovens abandonem o país por terem que abandonar, mas que se tiverem que seja por opção, não é? Por opção da sua própria vida pessoal, dos seus próprios objetivos, horizontes, etc. Portanto, do que à Câmara Municipal diz respeito, estamos disponíveis sempre para dialogar, para trabalhar e para ajudar os investidores que se queiram implantar na nossa área, no nosso território geográfico. Acho que um grande trabalho nós já fizemos, que foi investimentos de natureza pública que permitam, ao nível do turismo, ter crescimento económico, não é? Portanto, acho que aqui falta dar também um bocadinho o clique dos privados. O nome do Conselho apareceu associado a uma importante cerimónia, a um importante investimento durante a última semana, com a presença do Vice-Primeiro-Ministro, a presença do Ministro da Economia. O que é que o Conselho de Constância, que dividendos irá retirar deste investimento? Para já, estamos a falar, no caso concreto de Constância, portanto, a Caima, não é? Parte dos investimentos serão feitos na Caima. Dizer, como foi noticiado, e que é um bom exemplo de que uma empresa que trabalhava com pasta de papel e naquele ramo se está virada exatamente para a pasta solúvel, e estamos a falar em exportações, neste caso para a China, para fazer vestuário, e que estamos a falar num futuro próximo, se calhar em revestimentos de salsichas, em ecrãs dos plasmas, e portanto revelador, mas estamos a falar de uma grande empresa, naturalmente, mas revelador da iniciativa e da programação que se faz e da perspectiva de futuro, não é? Claro que para nós o trabalho que culminou na passada sexta-feira, creio que para o nosso concelho e para a nossa região foi um balão de oxigênio, não é? Porque e de esperança, porque há um investimento muito grande numa fábrica, a maior empregadora do nosso concelho, com boas condições de trabalho, e que nos dá, ao nível dos eleitos, não é? Que temos responsabilidades, nos dá tranquilidade também por saber que aquela empresa, assim como a Tupperware e outras, têm uma situação financeira estável que nos permite estar tranquilos, porque sabemos que aqueles trabalhadores têm uma situação familiar que também despreocupada, se assim se pode dizer. Aqui temos um constrangimento
e que também foi abordado por essa ocasião, portanto na sexta-feira, e que com a vinda do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que me pareceu, do contacto que tive a oportunidade de estabelecer, me pareceu conhecedor do problema, que tem a ver com o constrangimento que é a ponte sobre o Rio Tejo, não é? Todos sabem que nós temos a ponte que foi reabilitada há pouco tempo, mas com limitações de altura, 2,10 metros, em termos de tonelagens, 3,5 toneladas, e portanto isto não é uma situação que de facto para os nossos empresários e concretamente para a Caima seja uma situação boa, porque naturalmente que a chegada da matéria-prima e a saída da matéria-prima se faz com muito mais custos, naturalmente, e quando não há razões, do meu ponto de vista, para que continuem a existir essas limitações. Portanto, também foi uma oportunidade para sensibilizar os nossos governantes, que está na altura de se repensar as limitações que são impostas à ponte sobre o Tejo. Ainda por cima, a ponte, que, como todos sabem, só tem tem 2 sentidos, mas alternados, e que, portanto, exige numa primeira fase, e este é o nosso ponto de vista, numa primeira fase e é aquilo que reivindicamos, que as limitações sejam retiradas, isto numa primeira fase. Simultaneamente, nesta primeira fase também, que o protocolo seja revisto e que a Câmara de Constância deixe de ser dona da ponte por 25 anos, como está estabelecido, e numa segunda fase, e acho que está na altura de começarmos a falar nisso, ou de voltarmos a falar nisso, que é uma nova ponte que sirva a região, não é? Que sirva a região, e aqui neste caso concreto, quero afirmar que a nova ponte que se falava-se em 2 pontes e que tiveram perspectivadas, uma mais para o lado de Abrantes, outra mais para o lado de Constância. A minha posição não é nada puxar nem para o lado de Abrantes nem para o lado de Constância, é de serem concertadas posições numa perspectiva em que seja construída uma nova ponte que sirva a região, mais para o lado de Constância, mais para o lado de Abrantes. Tem que servir a região, tem que servir a Caima, tem que servir a Mitsubishi, tem que servir o Campo Militar Santa Margarida. Não nos podemos esquecer que é uma grande unidade militar e que para as suas viaturas tem que ir à Ponte Salgueiro Maia para poderem, as viaturas militares mais pesadas, para poderem atravessar o Tejo, e portanto há uma série de constrangimentos que creio que em termos de investimentos prioritários no nosso país podem ser concretizados com os próximos fundos comunitários 2014-2020. A propósito das vias de comunicação, a A23, ou melhor, as portagens na A23, é uma batalha perdida? Eu acho que as batalhas nunca são perdidas, nós temos sempre que continuar a lutar, não é? Mas pelos vistos, o futuro ainda será mais complicado. Quem não luta é que perde sempre, não é? Eu não entendo. Pronto, é uma batalha, será uma guerra talvez difícil de ganhar. Enquanto não se compreender que bom, isto tem a ver com questões, tem a ver com opções. Se nós queremos o desenvolvimento do litoral e queremos a desertificação do interior, se é esta a opção política, então que haja portagens e que se facilite as zonas do litoral. Se nós queremos um desenvolvimento do país equilibrado, em que não haja desertificação do interior, que as empresas no interior não fechem, que não se volte a ter movimentos populacionais do interior para o exterior como houve há muitas décadas atrás. Se nós queremos isto, então não podemos pensar apenas nas questões económicas e na sustentabilidade daquelas infraestruturas rodoviárias. Eu percebo que possam não ter dinheiro, mas o dinheiro tem algum lado. Portanto, tem que haver aqui políticas, não vou entrar agora por aqui, em que se façam opções. E acho que a opção de haver portagens na A23 e noutras vias de comunicação, as tais chamadas scooters, não foi de todo a melhor opção em termos de desenvolvimento estratégico do nosso país, em que o interior também tem
um papel importante e tem muitas potencialidades económicas. Portanto, nós autarcas, e não me perguntou isto, mas eu vou dizê-lo, eu penso que no passado não fomos suficientemente interventivos junto da Administração Central no que diz respeito às questões da A23. A comunidade do Médio Tejo. Eu sinto que não tivemos ao lado das populações quando, ao lado, mas fisicamente, quando as populações se manifestaram, nós não estivemos lá. E, portanto, naturalmente que as autarquias e mesmo a comunidade intermunicipal, sei que tomaram posições, sei que foram solidários, sei que tiveram intervenções, naturalmente, que nem foram conhecidas, mas que trabalharam no sentido de não haver portagens, sei que sensibilizaram os nossos governantes, naturalmente que sem sucesso, mas não por culpa dos autarcas de todo, mas de facto podia não ter dado resultado e podemos ter, e acredito que tivéssemos as portagens como temos agora. Mas nós não estivemos lá. Lembro-me quando houve concentrações, manifestações, nós não estivemos lá. Nós, se calhar estou a ser injusta, se calhar um ou outro autarca ou meia dúzia de autarcas da A23 todas estiveram. Mas pronto, penso que vão começar, e creio que mais cedo que o que nós pensamos, em todos os nós da A23, todos os nós da A23 vão ser portajados e, portanto, se calhar é um processo irreversível, mas acho que nós temos que lutar para que isso não aconteça. E lutar é até conseguir, é não desistir, é esta força interior que eu tenho, com a convicção que achar que não vale a pena é desistir e acho que não é por aí que nós devemos ir. Senhora Presidente, estamos nos 8 últimos minutos desta entrevista, por isso não a vou condicionar nas respostas. Pergunto-lhe sim, quais são então os grandes projetos para concretizar, pelo menos neste próximo mandato? Já nem estou a pensar mais além. Então, sendo rápida, porque eu sei que falo bastante e às vezes me disperso, gostava de falar num projeto que no fundo é um projeto imaterial, mas que eu o considero prioritário, que é continuar a termos naquilo que são as nossas possibilidades, e se nós conseguirmos manter pelo menos serviços de qualidade ao nível da oferta cultural, oferta desportiva e em termos da educação, portanto, é uma das nossas prioridades. Portanto, eu digo com orgulho que em termos da educação que se presta às nossas crianças, aos nossos jovens do Concelho, é uma educação de excelência e é uma educação que tem a ver naturalmente com os docentes e com o corpo e com os auxiliares da ação educativa, mas que tem muito a ver com as parcerias existentes entre a Câmara Municipal e as coletividades culturais e desportivas do Concelho. Portanto, esta é uma preocupação que nós temos, dado a recessão económica em que nós vivemos e dado os cortes orçamentais que as autarquias vão ter. Este é um grande desafio que nós temos pela frente, é manter pelo menos e não ter que encerrar equipamentos que possam proporcionar aos nossos habitantes a qualidade de vida que eles merecem. Uma outra grande preocupação que nós temos tem a ver com projetos que vêm já do mandato anterior e que tem a ver com a construção do centro escolar em Montalvo, que é o que falta. Portanto, as nossas crianças no Concelho não estão em pé de igualdade e, portanto, nós queremos acreditar na candidatura que já foi submetida, e queremos acreditar e temos a esperança que seja aprovada e, portanto, será uma obra para o mandato, para este mandato na freguesia de Montalvo. E já que estamos a falar na freguesia de Montalvo, falar também num investimento que nós vamos ter que continuar a fazer, que tem a ver com a recuperação daquilo que nós chamamos as Quintas do Tejo, que tem a ver com
quem nos está a ouvir conhece, que é a Quinta Dona Maria, que é uma das quintas do Tejo que está num núcleo urbano, que é Montalvo, e que, para além da recuperação em termos históricos e culturais do que foi a agricultura no nosso concelho, tem que ser um polo também que falta em Montalvo, na freguesia de Montalvo, que é um polo de visita e de circuito turístico. E, portanto, estas são as duas áreas nesta freguesia, para além de também com os empresários da zona industrial de Montalvo irmos desenvolver algumas ações no sentido de terem algumas infraestruturas como salas de formação, por exemplo, que os possam ajudar. Também em Montalvo, e um desejo da população, vamos ter para as nossas escolas de formação de futebol o campo sintético, e portanto isso está nos nossos horizontes. Em Santa Margarida da Cotada, naturalmente que nós temos, e por força daquela questão da ponte e do campo militar, que temos alguns constrangimentos ao nível de limitações de crescimento e de implantação de indústria, etc. A questão passa muito por novos investimentos, quer no Parque Ambiental de Santa Margarida, quer, se nós conseguirmos, é um desejo grande, fazer pelo menos um estudo de reconversão da Preira, que é um lugar com muito poucos habitantes, mas que é um sítio que eu acho que é paradisíaco, que as pessoas são muito acolhedoras e que, portanto, pode ser um ponto de atração e, portanto, e isto também com vista a que existam novos potenciais investidores naquela freguesia. Temos em mãos também, e a meio, quase a terminar, o lar de Santa Margarida, em Santa Margarida Cotada, um lar de idosos, e que, portanto, também é a nossa função em termos dos equipamentos sociais, não só neste que eu estou a falar, mas em Montalvo e também em Constância, continuarmos a apoiar. Na sede de freguesia, naturalmente, temos aqui duas áreas prioritárias de intervenção. Uma delas que nós temos que aproveitar caso seja um eixo, e que eu penso que vai ser, que é a reconversão do centro histórico, a reconversão urbanística, e Constância não é o único. Se nós olharmos para os centros históricos do país, vemos em que estado estão, mas é prioritário em Constância revitalizar e dar vida ao centro histórico. Melhorar, não digo que façamos uma praia fluvial no Zézer, porque tem condicionantes legais muito apertadas, mas melhorar as questões relacionadas com a zona ribeirinha, concretamente junto ao Zézer, e depois a questão de Camões em Constância, potenciar, conjuntamente com a Associação Casa Moura de Camões em Constância, potenciar a permanência de Camões em Constância na atração de novos visitantes. E, portanto, eu acho que temos aqui um conjunto de equipamentos que eu passava a referir em jeito de exemplo, que nos permite, em termos de visitas, nós termos Montalvo com as Quintas do Tejo, termos o Centro de Ciência Viva, termos Constância com o Jardim Horto, Camões, o nosso património, e depois Santa Margarida, o Parque Ambiental, o Borboletário. Depois temos um conjunto de património natural, que os rios, a questão dos desportos náuticos, que são condições naturais que nós temos para poder potenciar o desenvolvimento económico do nosso concelho. Por último, gostava de fazer duas referências que para a nossa equipa é muito importante. Nós somos um concelho muito pequeno, nós estamos no Médio Tejo e nós estamos para trabalhar com os concelhos que estão no Médio Tejo, naturalmente. E, portanto, não é de toda a nossa intenção, e acho que de nenhum autarca do Médio Tejo, não é de todo, e a intenção de cada um trabalhar para si, nem tem lógica neste contexto. Por outro lado, não posso deixar de dizer que um dos grandes trabalhos que me vão ocupar é, de facto, a luta pelo não encerramento dos serviços de proximidade do nosso concelho, que, sendo um concelho pequeno, naturalmente a questão das finanças, segurança social, não é
novidade, não estou a dizer nada de novo, podem ser encerrados, e portanto temos aqui grandes desafios pela frente, que nós vamos tentar com força e determinação conseguir alcançar os nossos objetivos e dar o nosso melhor. Fazemos votos para que consiga então ultrapassar esses obstáculos a bem da população de Constância. Muito obrigado, Presidente Júlia Amorim. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E nós voltamos com outro especial informação já nesta sexta-feira.